supposed to see any of this. What are you? You sure you want to know? E até que enfim, grandes explicações, conexões importantes com o CM, e agora a história começou a ficar muito melhor e também bem mais fácil de entender. Fácil se você pegou lá o comecinho e conseguiu desenrolar o comecinho da trama, porque tem algumas coisinhas que acabam dando uma complicadinha no nosso entendimento, mas relaxa aí, que se você não entendeu eu vou explicar tudo pra você. Que episódio sensacional! Teve um pouco mais de ação do que no episódio anterior. Eles mantiveram aquela comédia que eu achei bem legal do primeiro episódio. E aqui a gente começa a entender um pouco melhor a história. E Steven acaba acordando e agora sim lembrando de algumas coisas que acabaram acontecendo na noite anterior. Algumas coisas porque tem muita coisa embaralhada ainda na mente dele. E ainda no comecinho eu fiquei ainda também, deu aquela bugadinha, eu comecei a pensar em algumas coisas, mas depois tudo começou a fazer muito sentido. E se você quer entender tudo também que aconteceu nesse episódio, fica ligadinho aí no vídeo de hoje, que vai ficar tudo bem mais fácil de você entender. E também já vai lá deixando o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque é claro que vai ter análise direto aqui no canal, e fica com a gente. E agora a gente vê um Steven um pouco mais esperto. Agora ele parece que está começando a entender tudo isso que está acontecendo. Ele lembra muito bem do que aconteceu na noite anterior. Ele lembra até certo ponto, né? Que ele até descreve lá muito bem tudo que aconteceu, até a parte lá do banheiro e tal. Só que depois daquilo ele já não lembra de mais nada. A surra do Chacal, ixi, pra ele foi como se fosse um sonho. Ele nem faz ideia realmente do que aconteceu. E ele começa a tentar pensar nas possibilidades e vai lá nas câmeras e tenta explicar pro segurança o que estava acontecendo. Ele até fala pro cara, ó, mas se prepare que o que você vai ver aqui agora é de outro mundo, vai explodir sua cabeça, você nunca viu um negócio desse na sua vida. Quando eles ligam lá as câmeras, nada. Só parece que o Steven tá ficando louco, porque ele tá lá que nem louco, correndo pra lá e pra cá sozinho, tudo descabelado, mas ele mesmo não consegue explicar o que tá acontecendo. E realmente ele acha que faz parte de um sonho algumas coisas, até porque quando ele acha lá mais pra frente o Escaravelho, ele mesmo fala, nossa, então tudo aquilo é real, tudo que passou lá no primeiro episódio. Então ele ainda não sabe qual é a realidade e qual é o sonho. E agora Steven totalmente perdido, porque quando ele achou que estava no caminho, que ele estava entendendo o que está acontecendo, aí que ele viu que ele não sabia mais de nada mesmo. Cara, imagina só uma situação dessa aqui também. Aí ele foi lá procurar o gerente do museu para tentar meio que explicar o que estava acontecendo, quando nem ele mesmo tinha certeza de mais nada. E o gerente lá, que a gente vai ver que é muito mais que apenas um gerente de museu, acaba falando para ele, ó, vai procurar uma ajuda aí que você não tá batendo muito bem dos pinos não, até entregou aquele negócio lá do hospício lá para ele. E aí foi uma clara referência às HQs, onde ele mesmo fica preso por muito tempo em uma ala psiquiátrica lá em um hospício, e ele mesmo acredita que ele tá doidão, que ele tá muito louco, e os próprios leitores das HQs, a própria HQ faz a gente pensar dessa forma aqui, que ele realmente tá louco mesmo e que tudo aquilo não existe. Então isso aqui foi uma bela e clara referência às HQs. E o cara lá continua conversando com ela e tal, e tentando tirar alguma coisa dele, porque esse cara aqui, na verdade, é um dos seguidores lá do Arthur. Na verdade, ele é um ajudante dele e tá tentando tirar alguma coisa dele. Por isso que ele até pergunta, e aí, mas você tá com alguma coisa aí? Essa é a oportunidade, cara. Se você roubou alguma coisa, entrega agora, vai ficar tudo bem. Já era, você vai embora de boa e nada vai te acontecer. E na verdade eles estavam tentando pegar o Escaravelho de uma vez e poupar esse tempo todo aqui. Mas é claro que o Mark já sabia muito bem disso aqui e que o Steven é meio atrapalhado. E ele acabou escondendo antes lá naquele lugar lá, naquele bunker lá que ele acabou trancando.
E o Mark não sabe que o Steve tem a chave disso aqui. Nunca imaginaria que ele conseguiria encontrar essa sala aqui, esse bunker dele. Mas ele foi lá, o gerente do banco tentou tirar alguma coisa dele, não conseguiu e deixou ele embora. Até o próprio Steve achou estranho. O cara me deixou embora, mas tipo, não vai rolar polícia, não vai nada, só mandou eu pagar uma parcelinha aqui por mês e vazar. É claro que eles não iriam querer prender o cara que tá levando eles a todas as pistas que eles precisam. Então se ele prender o cara aqui, aí já era, eles vão atrás de quem para procurar isso aqui? Então é claro que ele tá por enquanto ajudando eles sem querer, né? Tá ajudando aí os vilões sem mesmo querer, porque ele mesmo não sabe o que tá fazendo. Aí agora vimos o Steven começando a pensar direito e ele fala: não, agora eu vou descobrir o que tá acontecendo de verdade aqui. Vou começar a fuçar as pistas lá desde o começo e ver para onde elas levam. E ele decide procurar saber da onde que é aquela chave, o que aquela chave esconde, porque ele entende que se ele achar o que tá nessa chave aí, o que tá nessa sala aí secreta, ele vai conseguir encontrar mais pistas e talvez tentar descobrir o que está acontecendo. E realmente ele consegue achar esse lugar cheio de container, lá cheio de salinhas, e ele vai lá e encontra e descobre que ele, na verdade o Mark, acabou de sair de lá na noite anterior. Aí que ele tem mais certeza ainda que ele tá no caminho certo, vai lá, abre e começa a encontrar várias coisas, porque lá é meio que como se fosse o esconderijo do Mark, onde ele deixa tudo, e ele acabou guardando lá a bolsa onde está o escaravelho e várias outras coisas também. E ele descobre que aquele escaravelho lá, na verdade, é muito mais do que apenas um besourinho lá. E logo que ele pega, ele já sai voando, porque aquilo lá, galera, é na verdade meio que se fosse um guia, uma bússola que leva até o túmulo de Amitz. E é por isso que tá todo mundo atrás disso aqui. O Mark tá tentando impedir, ele tá atrás disso para tentar impedir com que o Harry, o Arthur Harry, acaba encontrando isso aqui e seja guiado até o túmulo de Amitz. Porque o que os caras querem é ir até o túmulo lá, encontrar ela, reviver ela, trazer ela de volta, para que ela consiga usar o Arthur Harry como o avatar. Da mesma forma que Conju está fazendo aqui com o Mark, a Amitz vai fazer com o Arthur Harry, e ele vai continuar lá sua seita muito louca, que ele julga e acaba matando as pessoas que fizeram ou que ainda vão fazer algum mal lá. Por isso mesmo que até o próprio Steven, quando ficou sabendo disso, foi totalmente contra, é claro, porque ele mesmo falou: cara, então como que funciona esse negócio aí? Vocês vão matar até mesmo uma criança, porque uma pessoa que ainda vai fazer um mal, um bebê que acabou de nascer, algum dia ele vai fazer algum tipo de maldade. Então vocês vão matar o bebê, tipo, mano, não vai sobrar ninguém. E é isso aqui que eles estão tentando fazer. E aí o Mark resolve começar a explicar de verdade algumas coisas que estão acontecendo pro Steven, porque ele viu que não tem mais jeito, não tem mais saída, não dá mais pra ficar escondendo dessa forma. E ele fala: cara, pera aí, beleza, vamos conversar então? Deixa eu falar tudo que tá acontecendo pra você. E ele fala que é o avatar do Conju, e ele também, de certa forma. E daí ele começa a falar, contar o plano dos vilões e o que ele está fazendo ali também. E a gente viu com algumas outras cenas que vão vir mais pra frente, que na verdade tudo que a gente pensou que sabia até agora, tudo que parecia que a gente estava entendendo aí, não era nada disso, porque o próprio Steven contando lá, ele que começa aqui a série, a gente começa a série com a visão dele. E o que a gente pensa, o que a gente entende? Que ele, na verdade, é o dono do corpo e que esse Mark é o cara que está tentando roubar o corpo dele e usar o corpo dele sem que ele descubra. É, certo, mas tá tudo errado, não tem nada a ver com isso, é totalmente ao contrário disso. E o dono do corpo mesmo é o Mark, como a gente viu lá no final da série também, com o Ju falando pra ele. E quando ele encontrou o Mark já era praticamente um cadáver, já estava quase morto lá. Então foi ele que ajudou o Mark. Se não fosse o Conju, o Mark já estava morto.
E depois disso a gente também viu algumas coisas e a gente foi fazendo algumas ligações, se você prestou bem atenção aí. Porque também lá na própria cena da Layla, ela mesma fala e começa a chamar ele de Mark e tal, e o Mark que ele tá fingindo, para de fingir, Mark. E ele falando que ele não conhece o Mark, que ele é o Steve. E também desde quando a Layla ligou pra ele lá no celular dele e chamou ele de Mark, na verdade ele é esse Mark que ele pensa que ele não é. Na verdade esse Steve é só uma outra personalidade criada também para meio que tentar esconder como se fosse uma identidade. Então aqui a gente vai ter essas duas identidades, que na verdade acabam sendo três, né? Porque o Steve é o cara lá normal, entre aspas, o Mark é o cara que tá tentando fazer as coisas lá, a ligação entre ele e o Conjuro. Então a gente vai ter essas três personalidades aqui. O Mark é o cara real que estava casado com a Layla desde o começo e por algum motivo ele sofreu alguma coisa que acabou acontecendo lá, um acidente, alguma coisa que ele ficou nesse estado aqui que o Conjuro falou, e ele acabou sendo salvo por esse Conjuro e agora ele tá dependendo dele. Então, por isso que naquela cena a gente viu o Conjuro falando aquele negócio lá: se você se separar de mim, aí eu vou atrás da sua esposa. Então, o Mark era um cara que amava a sua esposa, diferente do que acontece aqui, que parece que ele é o cara malvadão lá e ele estava separando da esposa dele, mas na verdade ele estava separando da esposa dele apenas para proteger a sua esposa, porque a gente viu que ele falou que o Conjuro vai atrás da esposa dele caso o Mark desse para trás ou acabasse desistindo do plano. E aí, galera, que as coisas começam a se encaixar, tudo começa a fazer sentido e a gente faz várias ligações aqui. E depois dessa conversa aqui do Mark, do Steve, a gente começa a perceber algumas coisas e algumas ligações que também vêm lá do primeiro episódio. E é aí que eu falo pra você, pensa aqui comigo, ó, dá uma respirada aí, que agora você vai entender tudo que tá acontecendo. Você vai falar assim: ah, não acredito que era isso aí. Porque pensa só, o Steve é o cara que tava lá, a gente começou a série com ele, ele é o cara normal, ele é o cara que trabalha no museu lá e tal, e não sei o que, e é o dono do corpo, teoricamente. E o Mark é o cara que veio do nada querendo usar o corpo dele, roubar o corpo dele, sem que ele descubra, por conta que ele trabalha lá pro Conjuro. Ele é o avatar do Conjuro e o Steven apenas estaria sendo usado sem saber, não é verdade? Mas na verdade esquece tudo isso, porque não é nada disso aqui. E o Steve é o cara que na verdade nunca nem existiu. Ele é uma personalidade criada meio que pra proteger o Mark, para que ele tenha uma vida normal enquanto ele faça todas essas loucuras aqui sem ser descoberto. Então a gente viu que o Steve na verdade nem existe desde lá do comecinho, quando a própria Layla liga pro Mark falando: ei, o Mark, mas não sei o que lá, e começa a xingar ele e fala: mas Mark? Mas quem que é Mark? Alô? Ai, meu Deus, você tá vivo! O que tem de errado com você, Mark? Por que me chamou de Mark? Ele realmente, ele não sabe quem é e ele não tá fingindo. Não sei se você já assistiu Fragmentado, mas se você assistiu, aí é bem parecido com isso aqui, isso que a gente tá vendo. E o Steven nunca existiu, e o Mark sempre existiu, e ele amava a esposa dele, ao contrário do que parece, que ele é aquele cara malvadão, que é isso, que é aquilo, e agora tá se separando da esposa, mas na verdade não é nada disso, e ele tá se separando realmente para proteger, tentar proteger a esposa dele, como ele faz em várias vezes aqui, quando a gente vê o Steven lá tentando fazer alguma burrada e ele fala: tira ela daqui, não mostre o besouro pra ela, senão tudo que for acontecer com ela a partir de agora vai ser sua culpa. Então ele tá a todo momento tentando de alguma forma proteger a esposa dele, tentando se separar realmente pra proteger ela, que a gente viu o Conjuro falando lá: ó, se você existir, se você quiser sair fora, aí a gente vai atrás de quem? Da sua esposa. E agora ele tá tentando afastar ela de tudo para que
ela não sofra nenhuma consequência. Aí parece que deu tudo errado, pelo menos agora com o Steve estragando todo esse plano dele aí. Mas é isso aqui. Aí a gente viu lá ele também falando, o Khonshu falando pro Mark que quando ele encontrou ele tava lá, era praticamente um cadáver, já tava só o pó da rabiola, e ele foi lá e acabou dando um jeito em tudo, e por isso que o Mark deve tanto assim pro Khonshu dele. E o Steve, na verdade, é só uma outra personalidade que a gente viu aí, que ó, daqui a pouco pode ser que a gente nem veja mais ele, e isso pode diminuir cada vez mais a partir desse terceiro episódio já. Então deu pra gente começar a entender um pouquinho de tudo, fazendo as ligações desses acontecimentos aqui com os anteriores. Também a gente também conseguiu ver lá quando ele mostra a identidade dele, que ele na verdade não sofreu o blip lá do Thanos. Então lá desde Guerra Infinita ele conseguiu passar vivo por tudo. É claro que é passar vivo, né? Ele conseguiu passar por tudo isso aqui. E também a gente viu que os acontecimentos daqui são pós-Ultimato. Então deu pra gente começar a entender por onde a série se passa, onde estamos e o que realmente está acontecendo. A gente também tem aquela mini cena de terror, se podemos dizer assim, que é quando ele tá fugindo lá do Khonshu, que eles viram que o Steven acabaria estragando tudo e entregando eles, e o Khonshu foi lá e tentou dar aquele sustinho nele. E é claro que essa série vai ter essa pegada meio de terror, vai ser mais sombria daqui pra frente. E aquilo que eu falei lá da ala psiquiátrica pode e provavelmente vai acontecer aqui. Então acho que a gente vai ver esse terrorzinho aqui na série também. E depois disso, o Steven, na verdade, né? Porque continua sendo o Steven aqui. Até o final do episódio lá vai ser o Steven. Enquanto vai ser esse cara bobão, que esse cara que tá meio perdido e tal, ele é o Steven. Depois vai ser apenas o Mark. Provavelmente no terceiro episódio a gente já veja só o Mark mesmo. Então, mas no finalzinho eu falo isso aqui. Daí o Steven acaba levando lá a Layla na casa dele, explicando o lado, tentando, né, explicar o lado dele pra ela. Dá pra gente ver que ela tá ainda bem perdida, e a todo momento ela vê que é o Mark e ela acha que é o Mark, e ainda ela fala: ah, então é por isso que você tá querendo se separar, né? Já comprou até o apartamentinho e tá vivendo com uma outra aqui. Não, bem tranquilo, de boa. Aí ele começa a explicar pra ela e tal, e ele começa a falar pra ela, e tudo que ele fala a gente vê que tem muita semelhança com ela. Até ele fala: não, esses são meus gostos, eu gosto disso. Ela: não, mas não é você que é assim, eu que sou assim, eu que gosto dessas coisas. E daí dá pra gente perceber também que essa personalidade aqui, ele criou uma pessoa que a esposa dele iria gostar. Então tudo que a esposa dele gosta, tudo que a esposa dele faz, ele também faz. Ele gosta e ele sabe de tudo que ela gosta. E depois quando a gente vê também lá a polícia, entre aspas, né, de novo, porque não é a polícia, a gente sabe que é lá os seguidores do malvadão lá, do Arthur. Então eles vieram pra cá pra tentar pegar alguma coisa, e eles começam a procurar, fuçar, encontrar provas e tal, e depois fala: ó, bora, vamos com nós. E daí ele vai, e depois no finalzinho lá ele também percebe que não se tratava de polícia porcaria nenhuma. Aí agora já mais lá pro final do episódio a gente vê a Layla tentando proteger o Steve, que ela acha que é o Mark, que ela ainda nessa, agora tá começando a parecer que tá entendendo, mas na verdade tá boiando pra caramba ainda. Ela vai lá e tenta proteger ele, que ainda é o Steve, mas toda hora ela tenta fazer com que o Mark volte, falando: mano, faz isso, faz aquilo, e volta o traje, que eu já vi você fazendo isso várias vezes. Daí ele não quer fazer isso, ele é contra isso e tá tentando meio que se livrar do Mark como se fosse possível, já que esse aqui é o corpo do Mark, ele é o Mark. E tá cada vez mais confuso essa parte quando eu falo assim, mas eu tenho certeza que você entendeu. Então ele vai tentando fazer isso aqui, tentando meio que se manter distante do Mark, até a hora que ele vê que não é mais possível, quando ele tá lá caindo do prédio, e ele meio que tenta assumir o controle e consegue por partes. O próprio Mark fala pra ele: ó, você não vai dar conta disso não, cara, sai fora que eu vou fazer isso. Até o traje ele fala: não, mas esse terno aí não é assim que faz não. E a gente agora consegue entender
que ele consegue se transformar meio que no que ele quiser. Não, mano, em várias outras coisas, porque o próprio traje ele já fez diferente, e quando ele fez esse traje aqui do terno e tal, a gente viu também que ele tirou lá umas armas diferentes. Então, cara, se ele quisesse se transformar no Batman aqui, no Homem-Aranha, no Homem de Ferro, não parecido, né? Ele vai conseguir, pelo menos foi isso que deu a entender aqui. E claro que nas HQs também a gente vê várias formas diferentes dele mesmo fazendo isso. Cara, imagina que legal ele se transformar no Capitão América aqui, sei lá, mano, fazer alguma referência a algum outro herói, com certeza seria muito bom. Aí ele tá lá lutando, tentando lutar, né, e essa cena aqui ficou muito engraçado também, dele lutando com os caras invisíveis lá e não dando conta, tentando acertar os golpes. Depois, quando ele começa a dar conta lá dos golpes, começa a entender o que tá acontecendo e começa a melhorar um pouco. Muito bom, eu gostei muito desse final aqui. E o cara lá dando as dicas pra ele lá no espelho, lá no vidro do ônibus, e todo mundo sem entender o que tá acontecendo. Pra você que assistiu aquele desenho lá, Jennifer Lee, que tem a menininha com o cachorrinho lá que luta contra as criaturas invisíveis, é mais ou menos isso aqui que tá acontecendo aqui também. E ele vai lá tentando fazer isso, a Layla tentando ajudar, e depois ele viu que, cara, não tava dando certo, e no final lá o Mark acabou assumindo e conversando lá com o Khonshu também, tava brabão com ele, falando, ó, vamos parar com essa palhaçada, vamos que agora o negócio tá ficando sério, e colocou ordem lá no negócio mesmo. O Mark tentou meio que desfazer dessa personalidade aqui e parece que conseguiu, e é isso que a gente vai ver agora no terceiro episódio, que provavelmente a gente já vai começar agora sim com o Mark. Beleza, galera? Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Falou, fiquem com Deus, tchau, tchau. Até a próxima!